Queridos, eu gosto de adorar o Senhor assim com essas músicas que falam da glória de Deus, da presença manifesta dEle. E tem uma coisa que me chama a atenção, que quando Isaías teve a visão no capítulo 6, ele fala que viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo, e serafins voavam dizendo santo e tal. E aí ele diz assim, e toda a terra estava cheia da sua glória. Na visão de Isaías ele viu toda a terra cheia da glória do Senhor. Mas na visão de Abacuque, quando ele está profetizando, ele diz assim, então toda a terra ficou cheia do conhecimento da glória do Senhor. Na visão de Isaías ele vê toda a terra cheia da glória. Mas na de Abacuque ele vê toda a terra cheia do conhecimento da glória. Ou seja, Deus se manifesta porque a glória é a presença manifesta dele. Ele se manifesta e toda a terra está cheia dessa glória. Mas Deus tem trazido o conhecimento dessa glória. Ele tem trazido o entendimento do que é isso que está acontecendo nas nossas vidas, nesses dias, nesse tempo, e por que está acontecendo. Então eu quero que você entenda isso, que toda a terra não está só cheia da presença de Deus, mas do conhecimento, do entendimento. Nós temos sabido o que é que está acontecendo, amém? Aleluia. E há poucos dias atrás eu ministrei uma palavra, e você que está aqui, depois quiser ouvi-la, ela está lá no nosso canal no YouTube, CLPA. Você que está na live aí, pode entrar lá, você vai ver essa mensagem. Eu preguei sobre quando Jesus declara no capítulo 16 do livro de João, quando ele diz que nós teríamos no mundo aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu falei sobre essa aflição que nos toma, que deve nos tomar, que é preciso que nos tome, porque Jesus falou que nós seríamos afligidos assim. E é claro que essa aflição, ela foi interpretada de N maneiras durante toda a história da igreja. Mas meditando sobre isso, e mais precisamente no dia de hoje, eu fiquei pensando sobre essa aflição e que nível de aflição é essa, né? E por mais que eu tenha pregado e falado sobre isso, mas eu já disse isso para você, normalmente quando eu prego uma palavra aqui, o Senhor vem ministrando no meu coração, e aí eu venho cá e ministro, e depois aquela palavra ela continua, eu continuo remoendo, eu continuo ruminando aquela palavra por muitos e muitos dias, e ela mexe comigo, e muita coisa na minha vida é mudada através da revelação da palavra do Senhor. E domingo passado, a Gabriele ministrou sobre posicionamento, né, filha? Você falou sobre a necessidade de nós nos posicionarmos, porque Deus ele precisa de pessoas que estão posicionadas de tal forma para que o reino cresça, para que o ministério aconteça, para que o céu desça, para que o reino seja estabelecido. É preciso um posicionamento, e nos posicionar é saber quem nós somos nesse contexto que nós estamos inseridos. É como num casamento. O marido que não sabe qual é a função dele como esposo, qual é o papel dele como marido, qual é o papel dele como sacerdote da casa, certamente essa casa ela vai ser disfuncional em algumas áreas. Da mesma forma a esposa, os filhos, assim nós precisamos saber a nossa posição onde quer que nós estivermos. Na empresa onde nós trabalhamos, aqui na funcionalidade da igreja, da CLPA, de como nós funcionamos. Se você não se encontrar, não achar o seu lugar, daqui a pouco você vai se sentir perdido e você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada, eu não toco, eu não canto, eu não prego. Eu não fico, já até justificando aqui, porque às vezes você vê a Milena com o celular na mão o tempo todo, mexendo no WhatsApp, conversando com os amigos dela lá mentira. Né? Às vezes você vê a Milena o tempo todo ali com o celular, o Kim andando pela igreja com o celular, porque eles estão cuidando das mídias da igreja, tirando foto, postando lá se você entrar nas páginas da igreja, no Face, no Instagram, você vai ver as fotos que são tiradas durante o culto. Né? Você não está conversando com ninguém não, né, filha? Tá bom, não faça eu mentir aqui na frente, né? Vigia aí para mim, tá aqui. Você tá de boa, né? Já até soltou o celular, né? Colocou ele lá. Antes você estava com ele na mão, eu vi. Preparando para fazer isso aqui. E aí, eu sei disso, claro. Então, se você não souber qual é o seu lugar, daqui a pouco você se sente perdido. Como se sente perdido lá dentro da sua casa. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou o marido dessa casa, mas minha mulher me desrespeita na frente dos meus filhos. Então, a gente precisa saber isso, e saber quem eu sou, e saber o meu lugar, e saber o meu posicionamento, fala de identidade.
Fala de eu reconhecer quem eu sou, entender o meu propósito, entender por que Deus me chamou. E quando eu falo da palavra propósito, que a gente vai ler na Bíblia, você vai encontrar tantas vezes Deus falando de propósito, a Bíblia falando de propósito. E no Novo Testamento a palavra propósito, ela tem uma conotação de obediência à vontade de Deus. Como Romanos diz, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas a gente só conhece a primeira parte, mas a segunda parte do versículo diz que daqueles que nasceram segundo o seu propósito. Quando fala de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e fala lá que então ele obedeceu a todo o propósito de Deus para ele. Ele obedeceu a todos os mandamentos, ele seguiu a vontade do Senhor. Então, quando a gente fala de identidade, de posicionamento, de propósito, nós estamos falando de obediência. E sabe, queridos, Deus me trouxe à memória, me trouxe à mente um homem chamado Neemias. E você conhece a história de Neemias, não conhece? Sim ou não? A maioria conhece a história de Neemias. E eu comecei a meditar e eu ouvi uma palavra sobre essa história. E eu falei, meu Deus, faz muito sentido, porque esse cara era um copeiro do rei. Ele estava lá trabalhando juntamente com o rei, mas ele procura saber notícias do seu povo. Abra sua Bíblia comigo, em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias está aí entre Gênesis e Malaquias, na antiga aliança. Isso é fácil de se achar. Celular agora é uma benção, né? Antigamente tinha que ficar desfolhando a Bíblia. Eles acham Neemias rapidinho. Todo mundo já achou, não já? Só crente que anda calado. Tem uma crente ali com a Bíblia na mão, ó. A Laninha está abençoada. Quem mais tem Bíblia aí? O Breno, a minha esposa. Neemias capítulo 1. Esse negócio de Bíblia no celular, isso não é de crente não, é? Não é não? Eu lembro uma vez que, só abrindo um parêntese, eu ouvi alguém pregar sobre isso e falar que, porque sempre tem esses radicalismos, né? De que não era de Deus, essa Bíblia no celular. E aí eu passei a observar, e um dia eu estava na fila do banco, uma fila bem grande, eu comecei a olhar, e várias pessoas, eu fiz questão de sabe, aquela cuviteiro, né? De passar assim do ladinho, dar uma olhadinha. E eu vi algumas pessoas lendo a Bíblia. E eu falei, glória a Deus. Porque quem antes lia a Bíblia na fila do banco? E agora quando você vai lá, tem um monte de gente lendo, principalmente agora, né? Para o pessoal que está recebendo R$600, tem uma fila enorme no dia do pagamento. E tem um bocado de gente no celular. E eu espero que grande parte esteja lendo a Bíblia. Então o celular na Bíblia é uma bênção. Que bom que você tem na sua Bíblia. Neemias capítulo 1. Oi? Neemias capítulo 1 diz assim, olha. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e aflição. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, versículo 4, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E lá no versículo 11, no finalzinho do versículo 11, Neemias faz uma declaração e ele diz assim, nessa época eu era o copeiro do rei. É isso que está dizendo aí na sua Bíblia? Amém? Eu queria conversar com você sobre esse texto. E o desejo do meu coração é que traga uma reflexão muito profunda, como trouxe ao meu coração. Quando eu li isso, eu comecei a perceber, pela declaração de Neemias, quando ele diz assim, nessa época eu era o copeiro do rei. Quando ele determina aquele tempo, coisa do cabeção aqui, mas eu espero trazer uma crise interna em você. Se você sair daqui sem crise, não vai valer muita coisa não, mas se você sair dessa noite em crise, vai ser um bom sinal.
Para mim, quando ele diz, nessa época eu era copeiro do rei, é como se ele estivesse dizendo assim, nessa época eu estava fazendo aquilo para qual eu não fui chamado para fazer. Nessa época, porque se você ler, eu saltei os versículos em que ele ora, mas ele faz uma oração e a Bíblia diz que ele começa orando, confessando o pecado da sua geração passada, dos seus antepassados. Ele começa se derramando no Senhor. Depois leia o livro de Neemias, é um livro tremendo. Ele começa se derramando na presença do Senhor, mas quando ele termina a oração, ele vira, nessa época, eu era copeiro do rei. Quando ele usa essa expressão, para mim, ele estava dizendo, eu estava num lugar que eu não precisava estar. Não no lugar errado, mas num lugar que eu não precisava estar. Eu estava fazendo aquilo que eu não fui chamado para fazer. Só que quando a gente começa a ler aqui no capítulo, os primeiros versículos que nós lemos, quando ele diz que Hanani está chegando, ele chega para ele e pergunta, ei, como estão os meus irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se tem uma coisa que tira a sua paz, se tem uma coisa que te incomoda, é porque essa coisa tem muito a ver com a sua vida. Se tem uma coisa que te mexe por dentro, essa coisa tem uma relação muito forte com a sua vida. E talvez é exatamente nisso que tira a sua paz, é que está o seu chamado. Eu disse talvez. Talvez exatamente aquilo que te mexe por dentro, que te incomoda, que quando você ouve falar te aflige, é exatamente aquilo que Deus te chamou para ir lá, para resolver, para fazer, e você está num lugar onde você não queria estar, e ele era copeiro do rei. Para você saber, era ele quem provava a mão do rei, a vida do rei estava nas mãos de Neemias todos os dias. Ele era um cara que tinha uma função importantíssima para o rei, porque era ele quem provava tudo que o rei ia comer ou beber. A função do copeiro era exatamente preparar toda a alimentação, testar toda a alimentação para ver se não tinha veneno, para ver se o rei poderia comer aquela comida. Ou seja, era um homem de confiança do rei, e talvez por ser um homem de confiança, talvez tinha um bom salário, morava numa boa casa, tinha escravos, servos ao seu dispor, se alimentava muito bem, porque a comida que ele comia era a comida do rei. Era um cara que estava numa posição de boa, tranquilo, ele não precisava mexer muitas coisas. Mas a Bíblia diz que quando ele vê o seu irmão chegando, Hanani, ele se incomoda, ele quer saber notícia de um lugar onde ele não estava. Ele quer saber notícia dos seus outros irmãos que estavam num lugar onde havia sido assolado, num lugar de escravidão. E aí ele pergunta, ei, como que estão os nossos irmãos? Como que me conta, o que está acontecendo? Vocês estão chegando de lá. E quando ele recebe a notícia de que os irmãos que ficaram lá no lugar do cativeiro estavam passando por grande sofrimento e humilhação, escuta isso. Ele ouve dizer que os seus irmãos estavam passando por grande sofrimento e humilhação, que os muros de Jerusalém haviam sido todos derrubados e queimados a fogo. A Bíblia diz que nesse momento ele se aflige, ele fica desesperado e ele começa a se lamentar e a chorar, e ele passa dias chorando. E então ele começa a orar, Senhor dos céus, perdoa, Deus grande, muito benigno, perdoa-nos. Ele começa a orar porque aquilo estava afligindo. E aí quando ele termina, ele diz, nessa época eu era copeiro do rei. Eu entendo que ele está dizendo assim, eu precisava estar fazendo alguma coisa para esse povo, para o meu povo. Eu precisava estar me movendo em alguma direção. Eu precisava estar desenvolvendo o meu chamado e o meu ministério. Mas eu estou aqui, eu sou um copeiro do rei. Tudo bem, está tudo bem aqui, mas esse não é o meu lugar, essa não é a minha função, esse não é o legado, o propósito de Deus para a minha vida. E ele ora, e ele sabia que o rei não dispensaria facilmente, e ele ora para que o Senhor toque no coração do rei. E a Bíblia diz que um dia ele chega diante do rei, e a sua feição ele estava triste, ele estava amargurado, e o rei pergunta, o que te amargura? A sua feição me mostra que você está com um problema no coração, me conta. E ele conta para o rei. E a Bíblia diz que ele recebe o favor do rei, e o rei então libera Neemias para que vá a Jerusalém, para que vá à sua terra, para que vá cumprir o propósito de Deus na vida dele, para que vá lá reconstruir os muros, reconstruir a cidade, para que ele possa fazer. E lembra quando ele está lá, que Sambalate e Tobias vai lá tentar tirar ele do propósito. Ele, desce aí que nós temos uma parada para falar com você. Ele, não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Sabe o que eu vejo, querido, com essa história? E quando eu leio lá em João capítulo 16, no último versículo, quando Jesus está falando, versículo 33, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, você precisa ser afligido. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando a gente pensa em aflição, a gente pensa em luta, mas não é.
O que Jesus está querendo dizer, porque eu já ensinei isso um monte de vezes para você, não pega o versículo isolado e faz dela uma doutrina para a sua vida. Lê o contexto, e o contexto do capítulo 16, Jesus está orando por mim e por você. Ele está conversando com os discípulos, ele está orando por nós ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ele ora por mim, ora por você, ele ministra, ele discipula os discípulos. E quando ele está no versículo 17 do capítulo 16, os discípulos começam a ficar intrigados com a pregação de Jesus. Deixa eu ler um versículo para você. Ele diz assim, olha, versículo 17: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo, e porque vou para o Pai? E eles começaram a questionar, a perguntar sobre aquilo que Jesus estava falando, e aquilo começou a intrigá-los. Então, eles ouviram algo, escuta o que eu estou te dizendo, eles ouviram algo, e o que eles ouviram começou a intrigá-los, começou a afligi-los. Eles começaram a se sentir incomodados com o que Jesus estava falando. Por isso que Jesus vira para eles e fala: olha, no mundo vocês serão afligidos. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, se alegrem, estejam animados, porque essas aflições, elas têm um propósito. E aí quando você pensa em tribulação, provação, lutas, você vai ler a Bíblia. Romanos capítulo 5 diz: alegrai-vos também nas tribulações, porque elas geram em você um caráter aprovado. Você vai ver Paulo escrevendo aos Efésios dizendo: alegrai-vos nas provações, porque elas moldam vocês. Você vai ver Tiago dizendo: olha, se alegrem nas provações. E aí Jesus está falando: vocês serão afligidos, mas estejam animados com as aflições. Mas essas aflições não estão relacionadas às lutas do nosso dia a dia, mas sobre as notícias que nós recebemos e que tem que nos afligir. Querido, quando você ouve uma notícia no jornal, sei lá, que é contra a palavra do Senhor, que vai de encontro à palavra, que é contra os princípios bíblicos, e você diz: ah não, isso é normal, esse é o mundo de hoje, está normal. Ei, não está te afligindo, tem alguma coisa errada. Se você tem ouvido alguma notícia que é contra os princípios bíblicos e isso não te aflige, tem alguma coisa errada. Se você está achando normal algumas condutas que não são bíblicas e isso não te aflige, tem alguma coisa errada com você. Se você está sabendo de coisas que estão acontecendo, coisas boas e coisas ruins, entenda, o que me aflige não é só coisas ruins, é coisas boas também. Como o Magno mandou a mensagem para mim, né, Magno? Sobre o acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel, você viu isso? Eles eram inimigos históricos. E essa semana foi assinado um acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel. Isso me aflige? Claro que me aflige. Isso mexe com as minhas estruturas? Se mexe, sabe por quê? Porque isso é um sinal de que Jesus está voltando. É um sinal de que a promessa está se cumprindo. É sinal de que a paz no Oriente Médio está prestes a acontecer. E quando vê isso acontecer, é sinal que Jesus já está voltando para buscar a igreja. Você não vai dizer amém, aleluia, maranata. Você não quer subir, você não quer estar com Ele. Então essas coisas precisam mexer com a gente. Quando Neemias ouve o relato de que a nação de Israel estava passando por grande aflição, que a nação de Israel, que Jerusalém estava destruída, que os seus irmãos estavam afligidos, que havia um problema sério com aquela nação, ele se aflige, ele se incomoda e ele vai orar, e ele vai dizer: Deus do céu, poderoso Senhor, faz alguma coisa, move alguma coisa para que isso deixe de acontecer. E ele começa a se posicionar. Ele começa a entrar nesse lugar de transformação. Ei, ele está aqui, a nação está lá, mas ele começa a se posicionar para que a nação fosse transformada. Ele começa a se posicionar para que algo que acontecesse lá em Jerusalém. É como se ele batesse no peito e dissesse: Deus, pode contar comigo. Eu sou o cara que vai reconstruir os muros. Eu sou o cara que o Senhor me chamou. Eu sou o cara que o Senhor me escolheu. Pode contar comigo, investe em mim. E ele vai lá e ele recebe o favor do rei. E ele vai a Jerusalém, ele recebe, o rei dá para ele suprimentos para ele reconstruir os muros. Sabe o que é que eu vejo com essa história, queridos?
que toda vez que eu me posiciono no propósito, que eu me posiciono no lugar que Deus quer que eu me posicione, toda vez que eu entendo o chamado dele para a minha vida, toda vez que eu sei quem eu sou, que a minha identidade é forjada nele, e que eu começo a então entender que eu sou apenas um copeiro do rei nessa época, mas não foi para ser isso que Deus me chamou. Deus não me chamou para ser copeiro, Ele me chamou para ser um reconstrutor, um restaurador. Então é isso que eu vou ser, e eu vou me mover para esse lugar. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou orar. Senhor, eu entendi. Eu entendi que o Senhor me chamou para reconstruir. Eu entendi que o Senhor me chamou para mudar essa história. E eu vou mudar essa história. Pode contar comigo. Queridos, por que essa palavra? Porque nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está afundado numa crise nunca vista anteriormente. Não existe relatos históricos de tanto tempo empresas fechadas, de tanto tempo de pessoas isoladas, presas dentro das suas casas. Eu conversei com um contador essa semana e ele disse: pastor, o senhor não tem ideia de quantas empresas estão fechando em Governador Valadares porque estão quebradas. O senhor não tem ideia de... Eu li uma matéria hoje de um psicólogo americano dizendo que o mundo precisa se preparar para as doenças mentais que estão surgindo após essa pandemia. E se essas notícias não nos afligirem, é sinal de que o nosso coração está em outro lugar, menos em Deus. Se essas notícias não mexem com a gente, é sinal de que tem algo errado dentro de nós. E nós precisamos então nos colocar em Deus e dizer: Deus, qual é o teu chamado para as nossas vidas? Para que o Senhor nos chamou? Para onde o Senhor nos chamou? Quais são as armas? Quais são as ferramentas que o Senhor me deu para poder trabalhar contra essa desgraça que assola a humanidade? Nunca se viu prédios, lugares de reunião da igreja tão vazios como nesses dias. Olha aí quantas cadeiras, e nós estamos com poucas cadeiras, são só apenas 70 cadeiras aqui. E ainda tem cadeiras vazias, e essas aqui da frente estão vazias, eu sei por quê. Porque vocês não querem sair na live, né? Aí senta todo mundo depois da câmera ali. Eu já percebi isso, ninguém senta nessas cadeiras aqui. Você está saindo hoje. Tem não? Acho que a Ana também está. Mas queridos, nós nunca passamos por isso. Só que a minha pergunta para você nessa noite é: e aí? O que você vai fazer? Ah, pastor, isso não é problema meu. Deixa lá a OMS cuidar disso. Deixa o ministro da saúde. Não, queridos, é problema nosso. É problema da igreja. É problema nosso porque foi a nós que o Senhor confiou essa terra. A terra é a herança dos justos, é a herança dos santos. Foi a nós que Deus confiou as pessoas, e tem um monte de gente morrendo. Uns morrendo realmente de Covid, se é que estão morrendo. Outros morrendo de ansiedade, de desespero. Outros morrendo de fome. Eu vi uma reportagem essa semana de um pai com um filho, que o cara era vendedor de carros em São Paulo, e a loja que ele trabalhava quebrou e fechou, e como ele não tinha mais dinheiro de pagar aluguel, então ele foi morar na rua com o filho. O que a igreja tem a ver com isso? Deixa eu dizer uma verdade para você. Eu disse isso aqui na sexta-feira no discipulado de líderes. Os meus olhos estão vendo, eu tenho assistido homens e mulheres que são fiéis ao Senhor prosperarem em tempo de pandemia. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que nesse tempo tem a história. Nós ouvimos a história, não sei quem contou, não sei se foi a Gabriela. Alguém contou, acho que foi você que contou sobre a Ana, que se preocupou com uma mulher que trabalhava com venda de pijamas. A mulher, ela vendia pijamas.
Então a pastora dela, a discipuladora, não sei, a líder dela, se preocupou com ela e foi ligar para ela. Nossa, ela vendia pijamas, talvez ela está passando dificuldades, deixa eu ligar para ela para ver se ela está precisando de alguma coisa. E quando ligou, ela disse: olha, eu não posso te atender agora porque eu estou ocupada, porque o caminhão de malhas está chegando e eu preciso receber. Uma mulher com um coração fiel e está prosperando em meio à pandemia. E aí eu pergunto, para que Deus está fazendo isso com a igreja? Por que tem gente que está prosperando no meio da pandemia? Por que Deus está abençoando os filhos no meio dessa crise? Para quê, querido? Para que nós sejamos resposta para aqueles que estão sofrendo. O propósito da igreja é dar uma resposta para a sociedade. O propósito da igreja é dizer alguma coisa para esse povo, é ajudar aqueles que estão precisando. Ah, o fulano perdeu o emprego, então vamos lá, vamos ajudar, vamos pagar o aluguel dele. Você não vai dizer amém, não? Espírito de mesquinharia, sai dele e dela agora, no nome de Jesus. O aluguel do fulano está atrasado. Ah, não, vamos lá, vamos ajudar. Você acha que o seu dinheiro que Deus te dá é para quê? Fulano está passando dificuldade. Hoje, graças a Deus, nós colocamos no grupo sobre uma cesta que nós estamos fazendo. Já tem ali, as pessoas já chegaram com dinheiro. Eu falei, não, deposita lá no gasofilácio, depois a gente tira. Tesoureira assina embaixo, a gente tira do para fechar a compra. Querido, deixa eu te dizer, você precisa entender qual é o seu propósito nessa terra. Você foi chamado para dar uma resposta para a sociedade. Você foi chamado para responder, para dizer, ei, pode contar comigo, pode acreditar em mim, o que você está precisando? Talvez é um vizinho seu, talvez é alguém da sua família. Não, mas você prefere você continuar sendo copeiro do rei, porque você está comendo bem, vestindo bem, morando bem. Você não está em crise. Nessa noite eu quero despertar você a ser igreja, a se posicionar. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com paternidade, querido. Se nós acreditamos naquilo que pregamos, a gente precisa entender que esse amor paterno, ele pulsa dentro de cada um de nós. E o pai é aquele que dá para o filho, o pai é aquele que sustenta o filho, o pai é aquele que cuida do filho, o pai é aquele que não abandona o filho. E esse amor precisa tomar conta do seu coração e você precisa dar uma resposta. Você está entendendo isso nessa noite? No mundo tereis aflições, mas estejam animados. Por que eu vou estar animado no meio da aflição? Porque eu sei que eu tenho uma resposta. Lembra, Flávio? Eu tenho uma resposta. Deus trouxe uma revelação profunda ao coração do Flávio uns dias atrás sobre isso. Eu sou a resposta para a aflição de alguém, para a dor de alguém. Você é a resposta para a dor de alguém. É você, está na sua mão, querido. Não fique esperando. Ah, pastor, não, é você. Você sabe quanto que custa uma cesta básica, querido? Quem sabe? R$70, R$80. Pastor, mas isso é muito para quem? Porque eu vou te contar uma coisa, se você não conhece, eu vou te apresentar o meu pai, ele é dono do ouro e da prata. A gente precisa sair desse lugar de mesquinharia, de avareza, de infidelidade e começar a entender que há um propósito de Deus para nós e nós somos a resposta para essa geração. Eu e você somos a resposta para essa geração. Nós carregamos aquilo que ninguém carrega, querido. Como diz a Bíblia, nós somos vasos de barro que carregam dentro de nós o maior dos tesouros. Nós carregamos a glória do Senhor. A Bíblia diz que a glória que está sobre nós é maior do que a glória que estava sobre Moisés. Você é a resposta para essa geração. Mas você precisa sair desse lugar de comodismo e começar a se afligir com o que está acontecendo no mundo e dizer, ei, eu vou fazer alguma coisa. Não é eu quero fazer, eu queria fazer. Ah, pastor, eu queria fazer. Não, fica querendo, você vai ficar querendo a vida toda. Faça alguma coisa. Seja uma resposta para alguém. Eu desafiei aqui a liderança sexta-feira a pensar em uma pessoa e ser uma resposta para essa pessoa. E eu espero que vocês já estejam
Mas olha só, a gente tocou em alguns assuntos aqui na sexta-feira. E quando eu cheguei, meu coração se alegrou, porque eu sou meio bobão assim com algumas coisas. Mas quando um filho chegou e falou: pastor, eu posso ficar aqui na porta para receber as pessoas? A gente falou disso aqui na sexta-feira. E alguém já disse: eu sou a resposta. Pode contar comigo. Querido, que nessa noite você entenda isso. Você é a resposta. Tem alguém esperando você. Tem uma família esperando você. Pastor, mas eu não tenho muito. Mas você tem alguma coisa. Ninguém é tão pobre e miserável que não tenha algo. E sabe de uma coisa, querido? Tem gente que não está precisando de muita coisa. Tem pessoas que estão precisando, sabe de quê? De um abraço. Mas é a pandemia. Quase que eu falei um palavrão. Vai lá e dá um abraço. Você ri, você gosta, né, Magui? Eu vou falar com você, olha lá. Sabe, queridos? Vai lá e dá um abraço, um sorriso, um beijo na face. Tira R$100 do seu bolso e dá. Fala aqui. Aí, tem gente que está gritando: eu recebo aí. Uma cesta básica. Pastor, mas é muito para quem? Vai te fazer falta. Se vai te fazer falta é porque você é o pior dos miseráveis, querido. Porque a Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Aquele que planta, colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, muito também colherá. Sabe por que você não consegue fazer? Porque você não acredita na palavra do Senhor. Você não acredita na Bíblia. Mas eu acredito. E eu sei que a Bíblia diz, e eu confio na palavra do Senhor, que o meu Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, seja o que for, querido, se posicione nessa noite e seja uma resposta para essa geração. Tem alguém sofrendo lá perto da sua casa, vai lá e fala: eu vou orar, deixa eu orar por você. Sabe, queridos, às vezes eu não vou nem contar isso não. Não manda mensagem. Daqui a pouco ele manda mensagem: o que é que você ia contar e não contou? Mas deixa eu te falar, querido, seja uma resposta. Vira para o seu irmão que está mais próximo de você e fala assim: seja uma resposta.